Olá, seja bem-vindo ao Café com a Mari. Vamos conversar hoje sobre como ensinar a criança a dividir. Aquela criança que não sabe dividir os brinquedos, que não sabe emprestar, que chora, que tem muita dificuldade com isso. Como fazer? Ontem ainda eu recebi uma pergunta aqui nos stories a respeito disso, de uma mãe que perguntava. Deixa eu ver se eu consigo até colocar essa pergunta aqui para vocês. Não vou achar ela aqui agora. Tá ali nos stories ainda, mas tem muita pergunta, não vou conseguir encontrar. Mas a mãe dizia mais ou menos isso de uma criança de 3 anos que chora sempre que precisa dividir alguma coisa e não quer e se nega a emprestar. Como fazer isso? Então, se alguém quiser colocar aí pra gente nas mensagens, como ensinar a criança a dividir. Esse é o nosso tema hoje. Por que isso acontece? Por que a criança passa por essas fases assim? Na verdade, eu diria assim que isso é esperado em todas as crianças pequenas. Por quê? Porque nós nascemos sem a capacidade de nos colocar no lugar do outro. Então, quando as crianças nascem, são pequenininhas, elas ainda não têm uma coisa que nós chamamos de empatia. O que é empatia? É quando você tem essa capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa, de ter compaixão, de imaginar como o outro se sente. Isso, deixa eu fixar o comentário aqui, ó. Isso, achei um aqui da Lu. Obrigada, Lu. Obrigada, meninas. Então, o que é isso? A criança não nasce com essa capacidade, ela não nasce pronta com isso, entende? Então, muitos pais se preocupam nesse sentido, mas na verdade não se espera que uma criança pequena saiba fazer isso. Isso é algo que nós vamos ter que ensinar com o tempo. E já digo aqui que vai ser preciso paciência e persistência, como sempre, em tudo na educação. Nós vamos precisar de tempo para ensinar essa habilidade para a criança, porque é algo que não vai ser aprendido em uma lição. Você vai uma vez falar e pronto, seu filho aprendeu. Essa capacidade vai sendo desenvolvida aos poucos, então nós precisamos estar dia após dia mostrando para a criança que ela precisa dividir. Como é que a gente vai fazer isso? Então, a primeira coisa é entender que quando a criança nasce, ela ainda não tem formado um conceito de posse, quer dizer, ela não sabe ainda, ela não sabe lidar ainda com essa questão de o que é meu e o que é do outro. Quando eles começam a manusear alguns objetos, quando eles começam a perceber que é legal ele descobrir alguma coisa, ele fazer a experiência com aquele objeto, ele começa a ter noção, ó, isso aqui tá na minha mão, então sou eu que estou brincando. E aí quando eles aprendem a falar, eles aprendem a dizer, é meu. É uma das frases que eles mais gostam de falar, né? É meu, é meu. Até eles pegam alguma coisa de outra pessoa e falam, é meu. Por quê? Porque na cabeça do bebezinho, na cabeça da criança de 1 ano e pouco ainda, se está na minha mão, é meu. Então, para eles, o conceito de posse é ter nas mãos. Então, se está na minha mão, eu entendo que aquilo é meu. E é por isso que para eles é tão difícil no começo entender como é que eu posso pegar um objeto que é meu e colocar na mão de outra pessoa. Parece que isso vai deixar de ser meu. Então, para a criança pequenininha, eles começam a falar isso, eles começam a entender primeiro o que é a posse, que eu posso ter, entre aspas, algo, mesmo que não seja da criança, eles pegam alguma coisa e falam, é meu. E aí, depois de um tempo, com o passar do tempo, dos meses, né, talvez dos anos, eles vão entender que tudo bem se eu colocar isso na mão de outra pessoa, não deixa de ser meu. Porque no começo eles não têm ainda consciência do que é emprestar. Ai, filho, você tem que emprestar o seu brinquedo. Tá, mas o que é emprestar? Como assim, né? Que verbo que é esse? Emprestar, esse verbo tão difícil. O que significa isso? Então, nós podemos, inclusive, ir falando para a criança, quando ela é pequenininha, uma das coisas que nós vamos fazer é explicar para a criança o que é emprestar. Se você quer que ela faça alguma coisa, ela tem que saber o que é isso. Então, o que é emprestar, filho? Se o seu amigo segurar um pouquinho, tá tudo bem. Depois ele devolve, não vai deixar de ser seu. É uma das formas que nós vamos usar, mas eu já vou falar um pouquinho mais esse passo a passo aqui, tá? Então, veja que isso não é porque a criança nunca vai saber dividir, porque meu filho é egoísta, porque meu filho não sabe compartilhar. Na verdade, isso acontece porque o cérebro de uma criança pequena é imaturo e não tem formada ainda a região
que vai liderar a empatia, que vai coordenar a empatia. Onde é que a empatia mora no cérebro? No neocórtex, que é a última parte do cérebro que se desenvolve. Então, quando a criança nasce, eles não têm um cérebro pronto ainda. A gente imagina, às vezes, que o cérebro de um bebezinho recém-nascido é igual um de adulto, só que pequenininho, né? Igual o nosso corpo exterior. E é igual o de adulto, só que pequenininho. E não é. Na verdade, o cérebro de um bebezinho, quando nasce, eu já falei aqui isso em diversos outros assuntos, mas é legal a gente contextualizar aqui. É como se fosse um modelinho básico enxuto, sem opcional nenhum. Então, muitas funções que não têm a ver com a sobrevivência vão se desenvolver mais tarde, né? Uma delas é a empatia. O cérebro de um bebezinho não está preparado para ter empatia. Até eu diria assim, se você tem uma criança de 1 ano ou 2 anos que divide tranquilamente, que não chora quando alguém pega um objeto dele, levanta suas mãos pro céu e agradeça a Deus que você tem uma criança super mega ultra evoluída, porque no quesito maturidade cerebral, a gente nem espera isso de uma criança pequena. Então, essa mãe que me perguntou ontem, Mari, meu filho tem 3 anos e não sabe dividir, o que eu diria para ela? É isso mesmo, tá esperado o comportamento dele, uma criança de 3 anos não tem que saber dividir. É igual a gente chegar e falar assim, o meu filho de 3 anos não sabe fazer estrelinha, não sabe dar uma cambalhota só usando as mãos no chão. Não é esperado, entende? Não é parte do desenvolvimento agora. Nós vamos ensinar algumas coisas que um dia vão chegar nisso. Mas a criança não tem, entre aspas, a obrigação de já saber isso. Porque quem vai ensinar isso somos nós. Já vou entrar nesse passo a passo aqui, tá? Então, o que é essa habilidade da empatia? É a habilidade de me colocar no lugar do outro, entender o sentimento do outro e o que as minhas ações causam nele. Então, uma criança pequenininha, você pode falar assim para ela, olha só, o seu amiguinho ficou chorando porque você não emprestou. Ele, na cabeça dele, ele não tá conseguindo fazer conexão. Peraí, o que tem a ver A com B? Né? Ele não consegue ainda entender que foi ele que, pelo gesto dele, por não ter deixado o outro segurar o brinquedo dele um pouquinho, ele chorou. Ele não consegue ainda. Por quê? Porque a criança é má? Não. Claro, todos nascemos com inclinações negativas, né? Inclinações negativas e positivas. O que a gente fortalecer dentro da criança é o que ela vai viver. Acontece que para a criança poder entender o sentimento do outro, primeiro ela tem que aprender a lidar com o que ela sente. Ela nem tem noção completa ainda do que é a tristeza. O seu amiguinho ficou triste porque você não emprestou. Tá, mas o que é a tristeza para uma criança de 2 aninhos, de 3 aninhos? Eles ainda estão descobrindo esses conceitos. Eles ainda precisam aprender como é que eu lido com o que eu estou sentindo, para depois eu entender, puxa, eu sinto isso, eu sei como é estar triste, eu sei como é ficar frustrado, eu sei como é ficar chateado. Agora eu entendi por que meu amigo está chorando. Então, eles primeiro precisam aprender a lidar com os próprios sentimentos, para depois eles entenderem o sentimento do outro. É uma habilidade mais avançada, entende? Então, a empatia é para depois. Qual é a idade comum que a criança já pode dizer assim que ela consegue se colocar espontaneamente no lugar do outro, sem a gente ficar forçando ela? Lá pelos 6 anos. Então, uma criança espontaneamente dividir e falar, não, tudo bem, pode brincar um pouquinho, depois eu brinco. Isso é com 6 anos. Tá? Então, nós vamos trabalhar para que até os 6 anos o nosso filho seja amadurecido nesse sentido da empatia. Mas antes disso, nós não vamos fazer nada. Então quer dizer, a Mari falou que é só com 6 anos a empatia. Então antes dos 6 anos, deixa. Eu não vou nem pedir para ele dividir nunca, porque ele não consegue. Não, se nós nunca ensinarmos, eles não vão aprender. Igual você chegar e falar assim, qual que é a idade normal de uma criança ser alfabetizada? Lá pelos 7 anos, que ela aprenda a ler. Mas, então, antes dos 7 anos, eu não vou nem mostrar uma letra pra ele, não vou nem ensinar como faz uma letra, porque ele não sabe. Então, ele nunca vai saber. Você entende, né? Só essa comparação pra gente entender como funciona. Nós temos um passo a passo a ser feito até os 6 anos, mas espera-se uma boa capacidade de repartir, dividir, se colocar no outro, com os 6 anos, mais ou menos, tá? Não é exato, mas é uma média. Então, uma coisa que nós precisamos lembrar é que eu preciso me colocar no lugar da criança.
Às vezes a gente pede algumas coisas para as crianças como se fosse assim tão natural e acha que eles têm a obrigação de obedecer, porque eu sou a mãe, estou mandando, né? Então às vezes a gente esquece de se colocar no lugar da criança. Imagina assim, que alguém chega para você e pensa uma coisa que você gosta muito, um objeto que você gosta muito. Ai, uma bolsa nova que você comprou. Nossa, demorou muito para você comprar, você economizou, você foi lá na loja, namorou ela um tempão e comprou. Aí chega a sua amiga, você nem usou a bolsa ainda. Aí chega a sua amiga e fala assim: nossa, eu tenho uma vizinha que ela vai sair, ela precisa de uma bolsa igualzinha a sua. Você não empresta a sua para eu levar para ela? Quer dizer, você nem conhece a pessoa, você nem sabe quem é. Chega uma pessoa diferente que você não sabe se vai ter o mesmo cuidado que você vai ter com o seu objeto e pede para você emprestar. Peraí, como assim, né? E nós somos adultos, nós já temos a área do neocórtex formada, que é responsável pela empatia, certo? Então, nossa, por que a gente não empresta, então? Você emprestaria fácil, assim? Ou você faria 300 perguntas antes? Não, mas ela não precisa, ela pega outra, não, sei lá, eu não sei se vai dar, eu vou usar, né, sei lá, alguma coisa assim. Você empresta facilmente suas coisas? E às vezes a gente chega para uma criança pequena que tá lá no parquinho brincando com o baldinho, com a pazinha dela, aí vem uma outra criança que ela nunca viu na vida: filha, empresta pro seu amigo. Peraí, como assim? Ele vai cuidar, mas e se ele perder, e se ele estragar? Então veja que até a gente se colocar no lugar da criança já ajuda a dar uma visão diferente. Eu não posso obrigar uma criança a emprestar se ela não está pronta para isso. Eu posso ajudar ela a desenvolver isso para que ela chegue lá, mas obrigando não é a melhor saída. Então o que eu diria? Não obrigue seu filho se ele ainda não está pronto para isso. Como é que a gente vai fazer isso? Então, como é que nós vamos desenvolver isso na criança? E isso compete a nós pais. Quando a criança é pequenininha, com menos de 4 anos, não espere que ele divida. Ocasionalmente, assim, raramente, seu filho pode ter, assim, um acesso de empatia e de repente emprestar alguma coisa. Mas essa não é a regra. Qual é a regra? A regra é que crianças menores de 4 anos não saibam emprestar mesmo. Que eles não queiram emprestar. Que eles chorem, que eles reclamem, que eles não queiram dividir, que eles façam uma birra quando você mandar ele emprestar. Ou quando você tentar obrigar ele a emprestar, né? Se for assim ainda o caso. Então, vamos imaginar a situação lá do parquinho. O que você faz numa hora dessas? Tem uma criança chorando porque ela quer o baldinho e seu filho tem o baldinho. Você pode abaixar, olhar nos olhos do seu filho, que é o primeiro passo, né? Olhar nos olhos do seu filho e perguntar assim: filho, o amiguinho queria tanto brincar com um baldinho desse, o que você acha de deixar ele segurar um pouquinho, né? Para uma criança menor de 4 anos, ele talvez nem tenha noção do que é emprestar. Então, que tal você deixar ele segurar um pouquinho? Depois ele devolve para você. Por que nós vamos perguntar isso? Mari, você não acabou de falar que a criança com menos de 4 anos não sabe emprestar? Pois é, ela não sabe. Mas a gente vai provocar esse pensamento na criança. Ele vai pensar: ué, deixar ele segurar um pouquinho? Como assim? Se você tiver um dia de muita sorte, talvez o seu filho resolva: tá bom, e pega outra coisa e deixa a outra criança brincar. Mas não é o esperado, né? Se acontecer, ótimo, você tá com 300 pontos aí na sua lista de pontos de ensinar empatia pro seu filho. Mas o natural é que ele não queira. E aí, o que você faz nessa hora? A outra criança vai chorar, vai fazer uma birra, né? Como se ela estiver na idade, né, da birra ali, do Terrible Two. Ela vai acabar chorando. O que nós podemos fazer? Você não vai obrigar o seu filho a emprestar. Nós não devemos obrigar, por quê? Porque isso é contra aquilo que nós estamos tentando fazer. A gente quer respeitar a criança, certo? Então, se você obriga ela, você está forçando ela a fazer algo que ela não está pronta para isso. Ele não está preparado, ele não está entendendo o que está acontecendo. Não partiu espontaneamente dele. E se não partiu dele, ele não vai aprender nada com isso. Sabe o que o seu filho vai aprender? Se a gente obrigar? Se a gente obriga a criança, quer dizer, meu pai e minha mãe não me respeitam, eu não posso contar com eles porque eles pegam as minhas coisas e dão para crianças que eu não conheço, que não cuidam dos meus brinquedos. Então, eles vão se sentir desrespeitados, tá? Nós estamos tentando ensinar algo. Como é que eu ensino algo? Talvez eu resolva o problema na hora, que a outra criança vai parar de chorar, mas eu vou criar outro problema, porque o meu vai começar a chorar, né? Então, muito cuidado. Às vezes a gente quer resolver situações sem pensar no que está fazendo. Então, se ele não quiser emprestar, não force. E se a outra criança começar a chorar? Primeiro, você pode ir lá tentar
consolar a outra criança. Se o pai e a mãe estão perto, ok, você deixa o pai e a mãe resolver, mas vamos supor que o pai e a mãe não viram, né? E não tem ninguém, nenhum adulto ali responsável por aquela criança naquele exato momento. Você pode ir lá e tentar consolar a criança. Olha, vamos tentar achar, a tia vai tentar ajudar você a achar uma outra brincadeira. Olha esse outro baldinho, que legal. O que você acha desse aqui? Porque a criança, o seu filho vai entender, nossa, mas o que minha mãe tá fazendo? Né? Eu tô vendo que outra criança tá chorando, ele não tá entendendo por que o outro chora. Ele não entende que é ele o responsável por aquele choro. E isso lá na cabeça dele ainda não tá fazendo a conexão ainda, porque ainda não tá pronto para isso. Então, ele vai começar a se perguntar o que minha mãe tá fazendo? Ela tá consolando a outra criança, né? Que coisa estranha. Para ele é estranho, porque ele não consegue se pôr no lugar do outro. E ele vai começar ali a ter as primeiras noções de empatia, certo? Então, nesse caso, não obrigue. E mesmo que ele ainda... que o seu filho não queira repartir, ok. E se a outra mãe estiver perto? Já recebi essa pergunta aqui, Mari, mas se tem a mãe da outra criança perto e a mãe da outra criança quer obrigar você a emprestar. Se é uma pessoa conhecida, você vai falar assim, pois é, eu tô trabalhando isso com meu filho, devagarzinho a gente vai chegar lá. Ele ainda não tá sabendo muito bem repartir, porque talvez a outra mãe não tenha esse conhecimento que você tem. Provavelmente isso já aconteceu com ela também. E quando aconteceu com ela, ela obrigou o filho a repartir com o outro. E criou toda uma situação. E o filho também não aprendeu, porque ele não estava pronto ainda. E agora ela quer que você faça o mesmo. Então, se é uma mãe que não é conhecida, você pode explicar, olha, eu tô trabalhando isso com meu filho, ele ainda não tá sabendo muito bem, mas devagarzinho a gente chega lá. Que tal se a gente der esse outro brinquedo, né? E tenta dar uma aliviada na situação. Mas tudo bem, você não precisa, porque a outra mãe está perto, você não precisa obrigar o seu filho a fazer isso. Se for uma mãe conhecida, ela vai entender você. Ela vai saber que você está trabalhando isso, que o seu filho está aos pouquinhos melhorando, e você pode até conversar, olha, eu tô tentando ajudar ele, mas ele ainda não sabe, tá? Então, calma, lide tranquilamente com a situação, porque às vezes é mais pelos outros pais do que pela criança mesmo. Mas qual é o meu foco aqui? É ensinar o meu filho. E depois que passou a situação, tá? Então, na hora ali da tensão, dos ânimos alterados, não adianta você querer ensinar nada. Nós já conversamos sobre isso aqui em outros momentos, né? Quando a criança tá ali cheia de emoções, ela tá tensa porque o outro tá chorando, ela quer se defender, ela tá numa atitude ali de agarrar no baldinho, não é hora de você ensinar nada. Quando tiver tudo calmo, quando tiver tudo tranquilo, de repente na hora que você tá no carro voltando para casa do parquinho, você pode explicar pro seu filho, você fala assim, filho, você viu como o amiguinho chorou hoje? Ele queria o seu baldinho e você não quis deixar ele brincar um pouco com o seu baldinho. Você viu como ele chorou? A criança vai pensar, puxa, né? É mesmo, o outro chorou. Filho, você viu só? Então, nós podemos começar a trazer essa reflexão para a criança. Mas antes dos 4 anos, imagina que é uma criança bem pequena, se você ficar usando muitas palavras e muitos argumentos e ficar dando sermão na criança, isso não vai funcionar, né? Muitas palavras para eles acabam virando uma coisa meio desconexa, eles não vão conseguir. Então, quando é uma criança pequena, a gente pode aproveitar a situação para mostrar para ele. Você viu como o outro se sentiu? Então comece a despertar isso, né? Depois dos 4 anos você vai ver, vamos falar aqui um pouquinho mais para a gente desenvolver isso ainda mais forte na criança. Mas você viu só? Ou então, quando acontecer com o seu filho, o que você faz quando acontecer com o seu? Às vezes vai acontecer a situação oposta, né? O seu filho vai estar no parquinho, ele quer que outra criança divida o brinquedo com ele, mas a outra criança não quer dividir, porque também é pequenininho, também tem o tamanho dele ainda. O que você, mãe, pode fazer? Primeiro, não obrigue a outra criança a emprestar. E você podia emprestar um pouquinho. Quer dizer, não custa a gente pedir, né? Se o seu filho quiser pedir, fala assim, filho, pergunta pra ele, posso segurar um pouco? Posso brincar um pouco? Ele precisa aprender, então é bom que ele peça, né? Fala pro seu filho, pergunta pro amiguinho, posso brincar um pouquinho? Posso brincar junto? Posso segurar o seu baldinho? Né? Então, você tenta fazer com que a criança resolva o problema. Mas você sabe que provavelmente o outro não vai querer, certo? O outro não vai estar pronto ainda se é uma criança pequena com menos de 6 anos. Então, se você entendeu que não vai rolar e seu filho começa a chorar, ele começa a fazer uma birra e a outra criança agarra no baldinho e ele quer o baldinho daquela situação, você tira o seu filho de perto e aí você acalma ele e distrai com outra coisa.
como nós sempre falamos aqui, né? Quando a criança tá fazendo aquela birra, você primeiro acalma, talvez leva ele pro outro lado do parquinho, distrai com outra coisa. Filho, vamos tomar uma água, vem cá, vamos dar, né? Vamos ver alguma coisa aqui. Então distraia ele, dê alguma coisinha pra ele comer, qualquer coisa que tire ele do foco do baldinho do amigo. E aí depois você vai aproveitar essa oportunidade. Você tá tendo uma chance de dar uma lição de empatia pro seu filho. Aliás, a melhor lição que ele vai ter quando ele está no lugar do outro, né, do prejudicado. Por quê? Você vai perguntar para ele assim: puxa, filho, como é que você se sentiu quando o amigo não quis deixar você segurar o baldinho? Você ficou triste? Você ficou chateado com o outro amiguinho? Puxa, é chato, né? Então, a criança tem que entender que, tá bom, se ela não quer emprestar, tudo bem, mas eu vou causar isso no outro. Você pode falar assim: pois é, quando a gente não empresta, o outro fica triste. Ele vai começar a ter as primeiras noções. Lá no cérebro dele vai começar a desenvolver alguma sinapse, alguma coisa lá. Se eu não empresto, eu causo tristeza. Até que um dia isso vai se conectar e vai virar empatia. Então, é um caminho que a gente vai ter que ir ensinando para a criança aos poucos. 1, 2, 3, 5, 10, 50 vezes, 295 vezes, como eu sempre falo. Então, você vai ter que repetir. Não adianta ensinar uma vez e querer que no outro dia seu filho saiba fazer. Não é assim que funciona. Então, aproveite as situações que acontecerem com o seu filho para mostrar como é estar na pele do outro. Aos pouquinhos ele vai entender. Então, acolha a frustração dele, ajude ele a se acalmar, ajude ele a lidar com a frustração. Aqui é tema para outra live, né? Mas uma coisa que você pode fazer, se você sabe que seu filho está nessa idade e que vai no parquinho e sempre acontece uma situação, leva os brinquedos dele, tenta incentivar ele a trocar, oferece esse baldinho e vê se o amigo troca por outro. Ajude ele, claro, não estou dizendo que a gente deve deixar a criança sofrendo, mas a gente tem que compreender que é um processo, é um aprendizado no longo prazo, né? Vai levar bastante tempo para a gente desenvolver isso na criança. E se a criança já tem 4 anos ou mais? Então aqui até que era até 4 anos, mas não é assim até no dia do aniversário, né? Você entende? Mas uma criança pequena tem menos capacidade de conseguir alcançar esse resultado. Com uma criança maior de 4 anos, a gente já pode esperar um pouquinho mais, né? Não estou dizendo que mais de 4 anos ele já tem que saber aplicar tudo isso, né? Você já sabe, lá pelos 6 anos que isso vai estar natural e espontâneo, fácil para a criança. Antes disso, é um esforço para eles fazerem isso. Eles precisam fazer força para emprestar alguma coisa sem ficarem muito ressentidos, né? Então, a gente vai trabalhar aqui de forma mais direta essas reflexões com a criança. Ainda assim, nós não vamos obrigar a emprestar, mas nós vamos trabalhar de forma mais direta com a criança. Nós vamos perguntar para a criança. Você lembra que lá, quando seu filho era pequeno, a gente falava assim: filho, você viu como seu amigo chorou? Você viu como ele ficou triste? Você percebeu o quanto ele chorou no colo da mamãe dele e não se acalmava porque ele estava pedindo pelo baldinho? Tá? Então aqui nós estávamos mostrando para a criança o que aconteceu. Com uma criança de 4 anos ou mais, você vai perguntar para ela, para que ela tenha percepção. Então primeiro você acalma a criança, você separa ali a briga, você espera ele se acalmar. E depois que ele se acalmar, não é na hora, não é na frente da outra criança que você vai chegar: filho, tá vendo como o outro tá chorando? Nessa hora não resolve. Não é nessa hora que você tem que dar sermão no seu filho, entende? Então depois, quando vocês estiverem sozinhos, de preferência, longe de outras pessoas, longe da outra mãe, longe da outra criança, você vai perguntar pra ele assim: nossa, filho, lembra daquela situação lá no parquinho hoje? Ah, eu vi, eu lembro, mamãe. Poxa, você viu o que aconteceu? Você viu? Como que o seu amigo se sentiu? Como que você acha que ele se sentiu? Ou às vezes quando é com um irmão, né? Um irmão mais velho, um irmão mais novo, fala: filho, você viu como seu irmão se sentiu? O que você acha que ele estava sentindo? Aí a criança vai parar para pensar. Nessa idade, a gente não espera que eles deem essas respostas para nós. Ah, eu acho que ele se sentiu muito chateado porque eu poderia ter emprestado o brinquedo e não emprestei. Não, você não vai esperar uma resposta desse nível de maturidade de uma criança pequena. Mas você faz a pergunta e dá um tempinho para ele pensar. Isso é um exercício. Então, não entregue tudo pronto ainda. Faça com que o seu filho exercite a capacidade de se colocar no lugar do outro. Puxa, filho, como que você se sentiu hoje quando o seu amigo não quis emprestar o carrinho dele para você? Ah, eu fiquei triste, mamãe, eu chorei.
Você tá vendo como é? Então, aquele dia que você não quis dividir com o seu irmão, acho que ele se sentiu assim também. Então, nós vamos provocar reflexões na criança com muito mais intensidade, posso dizer assim, tá? Então, em vez de só contar para a criança o que acontece, nós vamos perguntar para ela e daí damos as respostas. Não tem problema você dar as respostas, porque a gente não espera que a criança encontre tudo isso, né? Então, como você se sentiria se você tivesse pedido uma coisa emprestada e o amigo não te emprestasse? Como que você se sentiu hoje quando aquela criança veio e tomou o carrinho da sua mão? Como foi para você? Então, procure trazer esses sentimentos, né, para o seu filho começar a exercitar isso. E aqui vem uma coisa muito importante. Vamos dizer que seu filho aí já com mais de 4 anos, de repente chegou um dia que uma criança veio perto dele e ele dividiu o baldinho. Né? Chegou o grande dia tão esperado que um dia ele dividiu o baldinho. Ou então, que quando ele queria muito o brinquedo do outro, em vez de ir lá e pegar da mão do outro, porque é o que as crianças pequenas fazem, né? Eles vão lá e pegam do outro, eu quero, vou lá e pego e pronto, tá resolvido, né? Cria uma encrenca, cria uma briga. Mas o dia que o seu filho, em vez de ir lá e pegar, ele pedir, posso brincar com o seu carrinho? Posso brincar junto com você? Quando você vê um pequeno movimento de empatia, elogie muito essa criança. Ai, Mari, mas tem gente que fala que se eu elogiar eu vou estragar. Eu não entendo qual é a explicação para isso, né? Tem umas correntes hoje em dia que tem umas coisas assim meio bem diferentes do que eu penso. Você precisa reconhecer esse esforço para mostrar para o seu filho: parabéns, é isso que você tem que fazer. Se você não direcionar o seu filho, como é que ele vai saber o que está certo e o que está errado? Se você não corrigir o comportamento errado e você não elogiar o comportamento correto, seu filho não tem parâmetros para saber como ele deve se comportar. Então, elogie, celebre. Filho, eu fiquei tão orgulhosa de você. Como você é um menino generoso. Tá, teve 300 mil vezes que ele não dividiu antes, ele dividiu uma. Afirme que ele é generoso. Por quê? É isso que ele vai se identificar. Você é a mãe, você está falando para ele, então deve ser verdade. Seu filho tem a generosidade dentro dele. Ele não é egoísta. Aliás, um passo importantíssimo aqui. Jamais rotule seu filho de egoísta. Porque todos nós nascemos egoístas. Todos nós nascemos sem a capacidade de dividir. E se ele ainda não sabe, não é porque ele vai ser egoísta a vida toda. É porque ele ainda não aprendeu. E você está ensinando isso. Então, elogie, diga que ele é generoso, diga que você ficou orgulhosa pelo comportamento dele. Fique procurando bons comportamentos para elogiar. E de novo, como eu sempre repito aqui, se você fizer um elogio por um bom comportamento do seu filho, vai valer mais do que você criticar 10 maus comportamentos. Então, foque nisso. Ai, como é que eu ensino meu filho a ser generoso? Valorize, celebre e comemore quando ele for generoso. É isso que vai desenvolver essa capacidade nele, principalmente. Deixa eu dar uma olhadinha. Sim, Fábio, vai ficar salva a live, tá? Todas as lives ficam salvas, ficam aqui no meu IGTV e também vão pro Spotify, tá? Quem não acompanha ainda, tem um canal lá no Spotify, Café com a Mari. Tem um link na minha bio, tá bom? Quem quiser depois pode ouvir os áudios. Tá. A Érica tá perguntando, e com gêmeas, como ensinar que é a hora de deixar a outra brincar com o brinquedo? Érica, é o mesmo processo, tá? O que você pode fazer? Quando é entre irmãos, a gente tem mais desafios, né? Porque a gente tem as crianças todos os dias convivendo juntas, então é claro, vai ter muito mais momentos em que você vai ter que estar ali em volta ajudando. Porque antes dos 4 anos, eles não têm a capacidade de entender, ai, a minha irmã tá chorando, eu tenho que dar o brinquedo. Eles não entendem isso ainda, sabe? A gente tá exigindo muito quando pede que eles tenham essa compreensão. Mas nós podemos mostrar toda vez que acontecer. Olha só, filha, sua irmã tá chorando porque ela queria segurar isso que você tem na mão. Que tal se você deixasse ela segurar um pouco? Você pode propor isso, mas não espere que ela faça, entende? Você vai propor, você vai depois mostrar para ela, olha só, você não quis deixar ela segurar e ela ficou chorando. Mostre essas situações, isso vai ser um aprendizado. Você vai aos poucos construindo o castelo da empatia, mas isso começa nos primeiros tijolos, né? É nessa idade que você vai começar a trabalhar. E quando elas forem crescendo mais, elas vão aprender. Mas não é agora ainda, né? Então vai exigir um trabalho de longo prazo. Não é uma coisa que eu vou falar, ai, faça assim que pronto, seu filho no outro dia já sabe emprestar. Isso não existe. Isso é construção cerebral. Nosso cérebro precisa se desenvolver e isso leva tempo, né?
Deixa eu ver aqui. A Glaze tá falando. O ruim é quando o seu filho convive com um amiguinho de 7 anos que não quer dividir nada. Percebo claramente que a mãe do amigo não o ensina a dividir. Com 7 anos, a criança já tem a estrutura cerebral pronta para aprender a dividir. Mas é igual eu falei de uma criança de 7 anos que você nunca mostrou as letras para ela. Se você nunca mostrar as letras, quando ela faz 7 anos, ela aprende a ler? Não. É exatamente o exemplo que a Glaze deu agora, né, Glaze? Então, aproveite, Glaze, essas oportunidades para trabalhar no seu filho. E calma, isso não vai traumatizar o seu filho, tá? Eu sei que é difícil a gente ver a nossa criança sofrendo, mas aproveite esses momentos para duas coisas. Quando o outro não quer dividir, aproveite para mostrar para ele, filho, você viu só como você se sente quando você quer uma coisa e o fulaninho não empresta? Ai, mamãe, eu fico muito triste. Pois é, a gente fica triste, então é bom quando a gente reparte, quando a gente deixa o outro brincar só um pouquinho, o outro fica feliz, né? Mostrar, então, isso você vai, em primeiro lugar, aproveitar para desenvolver empatia no seu filho e, em segundo lugar, aproveitar para ajudar o seu filho a lidar com a frustração. Nós temos uma coisa de ser galinha-choque, querer colocar os filhos debaixo das asas para que eles nunca sofram, né? Mas quando o seu filho está frustrado, ensine ele a lidar com o que ele sente. Ele está passando por uma escola de sentimentos e tá tudo bem, né? Ele não vai traumatizar porque ele está ficando frustrado. Ele vai superar isso com mais facilidade porque ele está tendo mais experiências, tá? Então fique tranquila, vai dar tudo certo. A Luciana perguntou: é errado se a criança que não quis emprestar, você não deixar pegar o brinquedo da outra criança? Lu, não entendi, deixa eu ver se eu entendi aqui. Se a criança não quis emprestar, você não deixar pegar o brinquedo... Ah, tá, entendi. Eu acho que é isso, tá? O seu filho não quis emprestar o brinquedo pro outro e daí você não deixar ele pegar o brinquedo do outro também? Eu acho que é válido. Um aprendizado que ele pode ter, olha, como você... Mas se a outra criança quiser emprestar, aí você mostra, olha só, filho, como seu amiguinho é generoso. Como você se sentiu quando ele emprestou o brinquedo, mesmo quando você não quis emprestar para ele? Ah, fiquei feliz. Ou então você fala, você não ficou feliz quando ele te emprestou? Então, olha só. Então, na verdade, a gente não precisa castigar a criança porque ela não quis emprestar o brinquedo. Nós precisamos trazer consciência. Então, se o outro empresta mesmo assim, se o outro é uma criança boazinha, que está num dia bom, talvez, aproveite isso para ensinar para o seu filho o positivo, né? Talvez você queira não deixar ele pegar, não sei, não vou dizer que tem um certo e um errado, mas eu aproveitaria a situação para dizer pro meu filho, olha só, filho, que amiguinho bonzinho você tem, que criança generosa, ele deixou você segurar o brinquedo dele, você não ficou feliz? Seria bom, né, se a gente também fizesse o mesmo com ele, o que você acha? Então você pode aproveitar essa oportunidade para tentar ensinar alguma coisa, o foco aqui é ensinar e não punir, né? A Gleice, a minha bebê de 1 ano e 9 meses olha pro irmão de 7 anos e diz, mamãe, minha, ela não quer dividir nem a mãe. Eles nessa idade têm noção de que tudo é meu, né? Então é assim que eles gostam. A Lara tá falando, Mari, e quando essa situação de não querer dar o brinquedo acontece na escola? A minha bebê levou uma arranhada no rosto porque não quis dar o brinquedo e ela não deu, fiquei sem saber o que fazer. Lara, nessa hora, quem vai ter que estar responsável por isso é o educador que está ali, né? A pessoa que está tomando conta. Então, infelizmente, isso vai acontecer muito até que os nossos filhos aprendam a se defender. Nesse caso, não é que a sua filha não quis... ela não quis dar o brinquedo e o outro arranhou, mas é que ela ainda não consegue entender. No seu caso, a sua filha é pequena. Quantos anos tem sua filha mesmo, Lara? Eu esqueci. Então, se a sua criança ainda é pequena e não sabe dividir, ela vai ter que lidar com as consequências. Então, isso para ela também é um aprendizado. Puxa, por que o amigo me arranhou? Você pode trabalhar isso com ela depois. Filha, por que você acha que a amiguinha te arranhou? Ah, porque você não quis emprestar o brinquedo? Como você acha que ela se sentiu? Eu acho que ela ficou muito brava. E se você tivesse emprestado, como ela se sentiria? Então, use essa oportunidade para ensinar algo. A gente não tem que falar com a mãe da outra criança, porque afinal não é uma coisa que a criança faz porque ela é maldosa, né? Ai, tem que falar com a mãe dessa criança que não ensina ela que não pode bater. Tá, a mãe deve estar trabalhando, tanto quanto você está trabalhando com a sua criança. Espera-se, né? A gente imagina isso. Mas aproveite a oportunidade para ensinar algo bom. A Joelma tá falando, e quando é você do outro lado? Quando o seu filho está chorando porque não emprestaram para ele? É exatamente o que eu falei aqui, né? Acho que você fez a pergunta antes, né, Joelma? Aproveite a oportunidade para ensinar.
isso que você tá sentindo. Não fique ali na hora que ele tá chorando, judiando dele. Olha, filho, tá vendo? O amigo não emprestou e você tá assim. Então, tá vendo? Quando você não faz... Não é pra fazer tortura psicológica com a criança, claro que não. Mas depois a gente vai acolher o choro da criança, vai distrair ela com outra coisa. Sempre acolha o choro, distrai com outra coisa. E aí, depois que ele se acalmar, você retoma o assunto. Nossa, é difícil a gente ficar olhando pra uma criança que não quer brincar com a gente, né, filho? Que tal se quando você, um amiguinho pedir pra você, você repartir? Vai ser bom, né? Como você teria esse sentido se o amigo repartisse? Então, tudo é aproveitar oportunidade para ensinar. Ó, a Fabiana fez uma outra pergunta que eu recebo bastante também, Fabiana. E quando o filho quer o brinquedo do outro e a mãe obriga o seu filho a dar o brinquedo, o que fazer? Quer dizer, a mãe obriga o filho dela a dar o brinquedo para você, né? Acho que é isso. Olha, eu não me oponho nesses casos, eu falo, não é pra dar. Eu não faço isso. Se a mãe tá obrigando a criança, é uma coisa que eu não faço, eu não vou obrigar. Mas se ela obrigou, não se meta na educação que ela tá dando pro filho dela, né? Deixa ela com os princípios dela, com o conhecimento que ela tem, ela tá fazendo o melhor que ela pode. E aí, depois você vai usar também essa oportunidade para mostrar, filho, você viu como o amiguinho ficou chorando? É difícil, né? E se ele tivesse emprestado, não teria sido muito mais fácil? Então, de novo, aproveite a oportunidade para ensinar alguma coisa boa, né? Ó, a Lara falou que a filha dela tem 1 ano e 4 meses, né, na escola. Então, não tem como, nessa idade vai acontecer arranhão, mordida, né? A minha Helena já foi mordida na escola, então às vezes as crianças batem. E é assim mesmo. As crianças que estão nessa idade, elas ainda não sabem lidar. E infelizmente a gente não tem como evitar que aconteça. Então, aproveite quando aconteceu para conversar com a criança, tá? A Mari tá falando, meu filho tinha essa dificuldade de dividir, mas aos poucos aprendeu. Hoje, se ele pega um objeto meu e eu reclamo, eu é que sou egoísta para ele. Então, as crianças vão aos pouquinhos desenvolvendo isso. Então, se o seu filho tem 6 ou 7 anos e ainda não sabe dividir, o que significa? Que ele é egoísta? Não. Que ninguém ensinou para ele como se colocar no lugar do outro. Então, muito cuidado, tá? Tenha cuidado com os rótulos. Jamais chame seu filho de egoísta. Nós precisamos desenvolver essa habilidade. Eles nascem assim mesmo e é natural que uma criança seja egocêntrica, que só pense nela. É assim que é no começo. Se nós não ensinarmos, eles não saem disso. Então, lembre-se disso. Nossa, passamos do horário para variar de novo, né? Então, gente, é isso, né? Tem outras perguntas bastante aqui, não vou conseguir responder tudo. Tem uma caixinha de perguntas lá nos stories. Se ficou alguma dúvida, coloquem lá pra mim, a gente conversa. E coloquem sugestões de outros temas também que vocês gostariam de ver aqui, tá bom? Espero que você tenha um dia abençoado, uma terça-feira cheia de coisas boas, tudo de bom pra você e pra sua família. E te espero aqui amanhã no Café com a Mari. Até lá, tchau, tchau!